Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É uma alegria muito grande poder estar aqui novamente para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical deste terceiro trimestre de 2021, que traz por título O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E a lição de hoje é a lição de número 2, que tem por título O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. Mas antes de entrarmos aqui no tema da lição, eu quero convidar você que tem nos acompanhado, que ainda não é inscrito no canal, que você venha se inscrever no canal, que você deixe o seu like, ele é muito importante para a plataforma do YouTube, poder ver que você está participando e que outras pessoas podem participar, inclusive você compartilhando esse link com os irmãos da igreja, com os seus familiares, para que a gente possa estar expandindo esse trabalho que fazemos para Deus. Outra coisa importante também é você ativar o sino de notificação, para que você possa estar sendo avisado todas as vezes que postarmos um vídeo novo no canal. E se você está gostando do conteúdo que aqui temos postado, você pode também, como já falei a princípio, deixar o seu like ou o seu dislike se você não gostou. Assim também como também fazer aí a sua pergunta, alguma dúvida, fazer algum comentário, tudo isso é bem-vindo e na medida do possível nós vamos estar respondendo a todos que fizerem o seu comentário ou tiverem alguma dúvida acerca de algum ponto, estaremos aqui para estar respondendo em nome do Senhor Jesus. A lição de hoje, como já frisei, a lição de número 2, então ela tem aqui por título O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. Texto áureo diz o seguinte: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios capítulo 19, verso 21. A verdade prática diz: os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Para falar desse reino de Roboão e Jeroboão, nós vamos ver aqui os 3 pontos principais, que são os objetivos, que primeiro é elencar as principais causas da divisão do reino. Segundo, apresentar as falhas e más decisões de Roboão. E em terceiro, pontuar o pecado de idolatria de Jeroboão. Quando Salomão assume o reino, os irmãos que têm conhecimento bíblico e que já estão lendo a lição, estão vendo aí a história, né, da ascensão de Salomão ao reino de Israel, após a morte de seu pai Davi. Salomão se apresenta com muita humildade. Ele era uma pessoa sábia, mesmo antes de receber toda a sabedoria que ele alcançou da parte de Deus. Mas o maior pecado de Salomão, como frisamos na lição passada, é que Salomão, ele acabou fazendo muitas alianças. O orgulho tomou conta do seu coração. E ele achou-se a estrela máxima. Ele abandona Deus de certa forma, porque ele não precisava ter feito tantas alianças. E essas alianças trouxe prejuízo para o povo de Israel. Por quê? Porque por conta de 1000 mulheres, 700 esposas, 300 concubinas, e casas, e palácio, e tudo mais que ele construiu, isso trouxe um agravamento muito grande no que diz respeito à cobrança de impostos. O povo estava sendo subjugado e exprimido por conta dos pesados impostos que era cobrado por Salomão na sua época. E se isso tudo não bastasse, ele chegou inclusive a fazer escravos do seu próprio povo, o que isso entristeceu a Deus. No entanto, Deus não fez como fez com outras nações. Como Deus tinha empenhado a sua palavra e Deus é fiel, Deus permitiu que Salomão continuasse o seu reinado até a sua morte. Mas a partir do momento em que Salomão morre, nós temos agora 2 personagens que surgem na história: Roboão e Jeroboão. Jeroboão era de Efraim e a tribo de Efraim trabalhava para Salomão, e começa com o descontentamento de Jeroboão quando vê
a maneira como o povo é tratado, como é subjugado pela ganância, e aí ele se revolta com Salomão. E para não morrer, até porque surge uma profecia dizendo que Jeroboão seria o rei das 10 tribos. Então Deus já prevê isso antes mesmo de Salomão morrer. E quando Salomão ele é avisado, ou ele toma conhecimento desse fato, ele passa a perseguir Jeroboão para matá-lo. Então é onde Jeroboão vai embora para o Egito e se refugia lá. E só retorna quando ele fica sabendo ou é informado da morte de Salomão. E aí, quando ele retorna, conforme vimos no texto, ele reúne todo o povo, com exceção da tribo de Judá e de Benjamim, que eram as 2 tribos que faziam parte da corte, então eles não tinham nenhum aperto, porque eles faziam parte ali da alta cúpula, mas as demais tribos estavam ali sendo subjugadas, então ele reúne as tribos e vai, pede uma reunião para conversar com Roboão acerca dos encargos que Salomão tinha colocado sobre o povo, que ele aliviasse os impostos, que ele aliviasse os encargos, que desse mais condições dignas para o povo. Então nós vemos aqui, conforme a leitura, que a princípio Roboão ele vai se consultar com os anciãos que fizeram parte do conselho do rei, seu pai. E ao ouvir o conselho, como vimos no texto bíblico, que se ele estivesse pronto a servir ao povo e tivesse boas palavras para aquele povo serviria por todo o tempo. Ou seja, não haveria uma ruptura. Eles obedeceriam. Então, digamos que se Roboão tivesse dito, olha, pessoal, eu entendo, reconheço que meu pai forçou a amizade, cobrou altos impostos, subjugou vocês, mas agora é diferente. É outro tempo, nós vamos trabalhar unidos, vamos manter o que já está feito e vamos com certeza aliviar os encargos, impostos e vamos desfrutar de tudo aquilo que nós já conquistamos até agora. Isso seria uma festa para o povo. Com certeza o povo, sem nenhuma dúvida, aclamaria ele rei e teria na qualidade de um bom rei. Mas o que ele fez? Deixou o conselho dos anciãos mais velhos e foi se consultar com os jovens, aqueles que foram criados com ele. E quando ele conta a história e pede o conselho daqueles jovens e explica o porquê e as razões pela qual ele está querendo o conselho, os jovens aconselham ele para que ele diga ao povo que o seu dedo mindinho é mais forte e mais grosso do que a coxa de seu pai. Se o seu pai os pressionou com açoites, tratou com açoite, eles iriam agora ser tratados com escorpiões. Ou seja, aquele chicote que tem aquele monte de pontinha na ponta com lâminas, que quando bate nas costas do cidadão, arranca, tira de couro. Ou seja, seria um sofrimento muito maior do que tinha sido na época do rei Salomão. E com isso, Jeroboão, que já tinha a garantia de Deus para essa divisão, ele sai com o povo. As 10 tribos de Israel se reúne com Jeroboão e o faz seu rei. Por aclamação, ele é aclamado rei e agora, conforme o texto aqui, ele pula um pouco, né? Como vimos aqui, ele vem do verso 14, ele vai para o 26, que é aonde agora Jeroboão, com medo do povo voltar, porque o lugar de adoração onde que era? Era em Jerusalém. Jeroboão estava em Samaria. E agora ele fica com medo desse povo voltar para adorar lá e com medo deles serem reconquistados por Roboão. Então ele usa uma estratégia errada, mas ele usa essa estratégia, constrói 2 bezerros de ouro, da mesma forma como foi construído lá no deserto, na época de Moisés, e aí ele diz, olha aqui, meu povo, aqui está os vossos deuses, não eram deuses, eram os deuses, porque eram 2 bezerros de ouro.
Esses deuses aqui foi os que tiraram você do Egito. Mentira, porque quem tirou o povo do Egito foi o Senhor Deus com seu braço forte. E o povo engoliu aquilo. Então ele colocou um, né, em Betel, o outro lá em Dan, para que evitasse desse povo descer a Jerusalém para adorar o Senhor lá no templo. Porque ele tinha medo do povo se voltar para Roboão e com certeza ser assassinado. Então nós vemos aqui, sempre existiu isso, e a palavra de Deus nos confirma, que um abismo chama outro abismo. Ele governou, teve sucesso por um período, mas o fatalismo chegou, porque Deus não aceita, ele não dá sua glória para ninguém. Então diz aqui que as principais causas da cisão do reino de Israel foi a carga pesada imposta por Salomão. E diz aqui ainda que, contudo, para que todas essas idealizações se tornassem realidade, a população pagava impostos muito pesados. Além disso, com o objetivo de colocar em prática os projetos do rei, havia a obrigação de uso da mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos. Eles se tornaram escravos, né? Talvez ganhasse ali, malemar, o alimento, o sustento. Era um trabalho puxado, muito pesado, e as cobranças eram terríveis. E por conta disso vem a divisão do reino. Diz aqui que o autoritarismo do rei Salomão culminou no descontentamento das 10 tribos do norte, em contrapartida as tribos de Judá e Benjamim, que ficavam ao sul de Israel, participavam ativamente do governo e faziam parte da sua corte. Quando Salomão morreu em 931 a.C., seu filho Roboão foi questionado pelos líderes de Israel sob o comando de Jeroboão sobre o aperto vivido por eles. O povo pediu para que Roboão diminuísse sua carga de trabalho, mas ao contrário, seguindo o conselho dos jovens e não dos anciãos, Roboão tornou o fardo ainda mais pesado para os trabalhadores. As 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, se rebelaram contra essa decisão e formaram um novo reino, o Reino do Norte. Então, isso aqui já era uma catástrofe anunciada. Deus, através do seu profeta, já tinha dito que Jeroboão seria o líder maior dessas 10 tribos. Então, irmãos, o orgulho sempre ela traz a derrota. Infelizmente, o ser humano tem essas qualidades por conta do egoísmo. Quando a pessoa se encontra num posicionamento que ele percebe que ele é a luz maior, digamos assim, entre aspas, né? A pessoa cresce e passa a cometer erros. Enquanto Salomão foi humilde, enquanto ele andou na presença de Deus, enquanto ele cumpriu a vontade de Deus, obedeceu os estatutos, se guiou por ele estava numa posição que todos o admiravam. Conta a história que vinha reis de vários reinos da terra para ouvir da sua sabedoria. Mas à medida que ele foi crescendo, foi se solidificando, ele foi também se tornando orgulhoso, prepotente, dono de si mesmo e influenciado pelas suas mulheres, porque elas foram o fracasso da sua vida. A poligamia nunca funcionou, porque nós vemos na história do povo de Israel que sempre trouxe controvérsia. E agora imagina um homem ter 700 esposas e 300 concubinas, tendo que manter elas no mesmo nível, nem dar mais para uma e menos para outra, mas manter no mesmo nível, ter que amá-las no mesmo nível. Isso é impossível. E isso sobrecarregou muito. E na sua velhice, ele foi influenciado, induzido pelas mulheres. Ele passou a fazer concessão, como já dissemos, e o seu resultado foi triste. A sua morte não teve nenhuma glória. Deus não o puniu durante a sua vida, mas aqui, no final da sua vida, na sua morte, Deus começa agora a mudar as coisas.
Então, toda essa divisão aconteceu porque Salomão não andou perfeitamente na presença de Deus. Porque, inclusive, era uma promessa de Deus. Se você der uma olhada na lição anterior, e mesmo na Bíblia, na história dos reis, você vai perceber que Deus disse que se ele, Salomão, andasse na sua presença, guardasse os seus estatutos, cumprisse com os juízos de Deus, obedecesse a sua palavra, nunca faltaria rei que se assentasse no trono de Davi. Porque Deus tinha empenhado essa palavra a Davi. E Deus falou a Davi que depois dele Salomão se assentaria. E se ele fosse temente e reto ao Senhor, o reino seria perpétuo. Não haveria divisão, não haveria invasão de outros reinos. Mas o pecado, a idolatria, levou a isso. Roboão se achou a última bolacha do pacote. Se o pai tinha sido ruim, ele ia ser pior. É aquela coisa, irmãos. Se está bom para mim, os outros pouco me importa. E essa política, essa cultura ainda existe hoje. Inclusive um provérbio muito antigo que diz: cada um por si e Deus por todos. Se eu estou bem, estou bem abastecido, se não está me faltando nada, pouco me interessa saber da vida do outro. O que eu puder tirar dele, eu vou tirar. Então, essa não é a política de Deus. A política de Deus, se é que podemos afirmar assim, é o amor, é a misericórdia, é a compaixão, é a justiça. Como o Senhor diz, amar o próximo como a mim mesmo. O que é bom para mim deve ser bom para o próximo. O que é ruim para mim é ruim para o próximo também. Então vamos trabalhar para que possamos melhorar a situação das outras pessoas. É isso que Deus quer. Deus não quer esse tipo de divisão. Os conflitos, as contendas, as greves acontecem por quê? Por conta do descontentamento. Enquanto que uns têm muito, outros não têm nada. E nós vemos isso acontecer. Não somente aconteceu no tempo de Salomão, aconteceu também no tempo de Roboão, e por conta dessa greve, por conta desse levante, é que houve essa divisão. Já estava determinado, sim, mas por conta que não houve um consenso. E com certeza Deus sabia muito antes de Roboão nascer como se daria aquele reinado dele. Ele sabia da dureza do coração de Roboão. Agora, o pior pecado foi a idolatria. Jeroboão poderia ter criado um templo, construído um templo, mas adorado o Deus Altíssimo lá também. Como Jesus falou uma certa feita para a mulher samaritana, porque existia naquele tempo ainda esse pensamento, mas os judeus dizem que os israelitas dizem que o lugar de adoração é lá em Jerusalém, no templo. Já os samaritanos dizem que é aqui no Monte Gerizim. E aí Jesus diz o que para aquela mulher? Mulher, a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que é que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer que Deus não está preso à vontade de quem quer que seja. Até porque, como vemos através da sua santa palavra, Deus não habita em construções feitas por mão humana. Deus habita em casa que ele construiu. Qual é a casa que Deus construiu? É eu e você. Nós somos o templo de Deus. Então Jeroboão poderia ter construído um templo para abrigar ali também o nome do Senhor. E eles adorariam a Deus. Por outro lado, se Deus tinha confirmado o seu reino, não teria nenhum problema o povo sair de Samaria para adorar a Deus lá em Jerusalém. Não haveria traição, não haveria um arrependimento do povo para voltar para Roboão, até sabendo que ele não ia mudar naquilo que tinha falado. Então faltou um pouco de sabedoria por falta de Jeroboão. Faltou um pouco de conhecimento de Deus. Então ele achou mais viável criar aqueles 2 bezerros de ouro e apresentar ao povo como sendo os deuses que os tinha tirado da terra do Egito. Muito triste isso. E o resultado
nem sempre é o dos melhores. Aqui fala no ponto 3 sobre a rebeldia de Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim, foi o primeiro rei do norte e reinou por 22 anos em Israel. Ainda jovem, Jeroboão serviu ao rei Salomão, que se agradou de seu trabalho e nomeou chefe dos servos da casa de José. Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele. E Aías, o profeta, lhe comunicou que Deus o havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Sabendo disso, Salomão tentou matá-lo, mas sem sucesso, pois ele se refugiou no Egito e lá permaneceu até a morte de Salomão. O pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. Deus não admite dar sua glória a outrem. Por isso, o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição. Então, um povo que foi amaldiçoado por Deus em todos os pontos de vista por conta da idolatria, porque passaram a adorar o ídolo como sendo o Deus verdadeiro, e ainda afirmando que aqueles bezerros de ouro eram os deuses que tinham tirado o povo de Israel do Egito. Meus amados irmãos, nós como cristãos, nós precisamos atentar para essas coisas, darmos ouvido ao que o Senhor está dizendo. Porque muitas vezes, irmãos, por pouco nós também nos afastamos de Deus. É uma pequena concessão aqui, mais uma outrazinha ali, e quando pensamos que não, estamos mistificando, né, a glória de Deus. Eu não vou falar religião, porque a religião ela não salva ninguém. O nosso compromisso, irmãos, não é com religião e nem com religiosidade. O nosso compromisso é com Deus. Nós servimos ao Deus vivo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Você é a igreja de Deus. Nós somos a igreja. Então, quando eu me afasto de Deus e começo a absorver coisas que desagradam a Deus, eu estou entrando pelo caminho da idolatria. E isso vai se tornar em maldição para a minha vida. Porque a palavra de Deus diz que quando nós buscamos o Senhor de todo o coração, nos humilhamos e oramos, e pedimos, e cremos, e temos fé, Deus nos abençoa, porque Deus tem o melhor para nós. Mas quando nos afastamos de Deus, o fracasso é certo. E Deus não quer o fracasso do seu povo, Deus quer a vitória, e Ele tem vitórias para nós. As lutas vêm, as tribulações vêm, mas a vitória é garantida. Porque temos o Deus vivo conosco, que nos ama, que está pronto a nos libertar de todo o mal. Mas é preciso pedir, como fez Salomão, sabedoria a Deus, para que Ele possa nos conceder graça, sabedoria, discernimento espiritual, para sabermos nos conduzir em meio a uma geração corrompida, porque estamos no mundo. Mas o Senhor diz que nós não somos do mundo. Porque se fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Mas quando somos aborrecidos, somos perseguidos, caluniados, difamados, é porque realmente não fazemos parte dele. Somos de uma outra pátria. A nossa pátria é celestial e ela está no céu. Estamos aqui de passagem. Por isso não podemos, nem sonho, nos envolver com as coisas desta vida. Aquilo que o Senhor diz também que tendo o que comer e o que vestir, devemos nos ter por satisfeito, porque o Senhor tem cuidado de nós. A cada dia Deus tem provido o necessário para a nossa sobrevivência aqui. Enquanto estivermos aqui, Deus vai estar cuidando de nós, até o dia que Ele nos chamar para a sua glória. E é lá que vamos desfrutar de todas as bênçãos que Ele tem preparado para nós, se formos fiéis até o fim, formos fiéis até a morte. Meus queridos irmãos, Deus abençoe você grandemente. E querendo Deus, estaremos de volta numa outra oportunidade. Deus vos abençoe.